Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta, um Conversas à Quinta muito especial, diferente do habitual, porque estamos a gravá-lo em Macau. Estamos a fazê-lo num congresso da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, que nos fez este convite e nos desafiou a conversar sobre a responsabilidade de ser português no mundo de hoje. O que é que isso pode significar, o que é que isso pode implicar. É um local que dificilmente poderia ser melhor para falarmos desse assunto. Estamos numa terra onde os portugueses chegaram há quase 500 anos. A instalação dos portugueses aqui é uma data redonda. Neste programa, quem o segue habitualmente sabe que nós gostamos de datas redondas e temos várias datas redondas em Macau. Em 1557, 460 anos, foi quando oficialmente os portugueses se instalaram em Macau. Em 1887 foi quando oficialmente Portugal assumiu que Macau estava sob a sua administração. Em 1967, portanto há 50 anos, foi quando Portugal, depois da sequência dos acontecimentos da Revolução Cultural e de umas revoltas que houve aqui em Macau, reconheceu que a ocupação não era para sempre, portanto haveria um período em que Macau seria devolvido à China. Isso aconteceu, vai fazer dentro de menos de um mês, 18 anos. Portanto, esta região autónoma e com estatuto especial está a atingir a sua maioridade. Portanto, há aqui inúmeras memórias e mais do que inúmeras memórias, há sobretudo todos os sinais do que foi a presença e a passagem dos portugueses pelo mundo. Hoje que regressamos ao nosso retângulo continental, Jaime Nogueira Pinto, como é que podemos olhar para esta responsabilidade de ser português a uma escala mais global? Bom, primeiro, acho que o ponto principal disso é que nós portugueses temos uma relação, aliás, nós e a maior parte dos europeus que tiveram dimensões imperiais, mas Portugal particularmente, temos uma relação às vezes um bocadinho, não direi doentia, mas às vezes um bocado traumatizante e traumática com a nossa história, porque a ideia de facto de um pioneirismo, a ideia de uma grandeza política, económica, influência, uma grande hegemonia, sobretudo durante o século XVI, e que se prolonga ainda por alguns tempos, e depois um regresso, de certo modo, como o Zé Manel ali dizia, um bocado o regresso a uma certa normalidade e habitualidade, enfim, relativamente menores, e viver habitualmente nas memórias nas tais memórias de grandeza, às vezes reflete-se em duas condutas de algumas pessoas e de alguns movimentos que são um bocadinho, percebem-se, mas às vezes não são as melhores para conduzir para a conduta no mundo de hoje, que é, por um lado, há uma nostalgia, enfim, como uma grande família que foi perdendo tudo e, portanto, vive num palácio, mas no palácio não há água corrente e não há eletricidade e não há coisa nenhuma. Portanto, amaldiçoa-se o presente, não é? Há uma revolta contra o presente. E outra parte é um criminalizar ideológico desse passado. E eu penso que esse é um dos problemas da cultura portuguesa, até porque se vê-se mais às vezes na cultura e na política, tem mais repercussões que propriamente, enfim, no comum do povo. Depois, há outro ponto para o qual os portugueses, de certo modo, deviam estar e devem estar mais preparados, que é, de facto, esta contínua mudança do mundo. Atenção, que é uma mudança que eu gosto sempre de sublinhar, que as coisas mais importantes permanecem. Por exemplo, a natureza humana é igual, não muda. As sociedades mudam, as pessoas não mudam. A natureza humana é igual. Basta ler qualquer narrativa, enfim, das primeiras narrativas, da Bíblia, os poemas homéricos, tudo o que ali se passa pode-se passar hoje. Os personagens e os acontecimentos são semelhantes. Outra coisa que não muda, embora, enfim, graças à técnica a gente tenha menos dependência, outra coisa que não muda é a geografia. Também. E outra coisa que não se muda é a história, embora haja às vezes umas pessoas que querem, de certo modo, mudar a história. Pode-se reescrever. Pode-se reescrever e reescrever. E apoderar-se do passado, estas coisas, por exemplo, tirar estátuas, pôr estátuas, tudo isso é uma forma de
de facto, reprimir ou refazer o passado. O passado é o passado, está passado, e foi o que foi. Eu acho que Portugal tem algumas características muito importantes, porque, por exemplo, a grande conflitualidade, enfim, que está aí, deixou de ser a conflitualidade de classes, embora possa surgir outra vez num quadro de globalização alguns fenómenos desse tipo, mas é hoje muito mais a conflitualidade das identidades religiosas politizadas, é a conflitualidade das identidades politizadas, é a conflitualidade das etnicidades politizadas. Ora, Portugal nesse aspecto tem uma vantagem. É uma nação muito antiga e é uma nação muito unida. Isso é muito importante. Se olharmos, por exemplo, aliás agora apareceu a propósito da história da Catalunha, apareceu em muitos sítios, onde é que na Europa podia haver problemas semelhantes aos da Catalunha, e Portugal não tem esses problemas. Não tem esses problemas porque é uma nação muito antiga, tem as mesmas fronteiras na Europa desde o fim do século XIII, enfim, as nossas próprias guerras civis e ideológicas que tivemos foram já há muito tempo, tivemos tensões ideológicas fortes, e a brandura dos costumes é mais uma brandura para o interior do que uma brandura para fora. Quer dizer, se fôssemos tão brandos, teríamos perdido a independência no século XVII, definitivamente. Portanto, depois o português também tem, de facto, e esta zona aqui que eu acho que é interessante, porque, como sabem, para cá do Estreito de Malaca era o que se chamava o Império Informal, não é? O Estado não era bem o Estado português que estavam portugueses. Estavam portugueses que eram comerciantes, que eram aventureiros, que às vezes até governavam sítios de uma forma extraordinária. E o caso da relação com a China, penso eu, também é um caso muito interessante. Porque, por exemplo, no século XIX, nós não seguimos, numa altura que a China é profundamente humilhada, portanto, praticamente entre as guerras do ópio e os meados do século XX, não é? Pelo menos na teoria histórica chinesa, nós nunca alinhamos com essa humilhação. Nós éramos aliados dos ingleses, mas não interviemos na guerra do ópio, que eu, aliás, devo dizer que os tais problemas da cultura e da instrução, eu até muito tarde, até já ser adulto, tinha a inocência que a guerra do ópio eram os malvados, os chineses que traficavam, e os ingleses cristãos tinham vindo reprimir essa guerra do ópio. Portanto, ora, também às vezes a gente tem um bocadinho esse eurocentrismo cultural. Mas aqui é muito interessante porque os portugueses não alinham nem nessa altura, que é uma altura de particular humilhação para a China, e também depois na Guerra dos Boxers, os portugueses também não... E há debates no Parlamento sobre isso. E mantém-se a ideia que havia aqui uma relação especial e que, portanto, não se alinhou nesse tipo de humilhação. E acho que são pontos interessantes e são fatores assim que podemos, de certo modo, capitalizar para a nossa relação no mundo, quer dizer, e termos esse sentido depois. Eu não gosto também de romantizar no sentido que somos completamente diferentes, que não fizemos. Claro, é evidente que as relações de história são relações de domínio e são relações, muitas vezes, de brutalidade e de violência. Não direi que fomos piores ou melhores que outros nesse aspecto, mas, de facto, tivemos formas diferentes de estar e até, talvez, por vezes, devido a uma certa fraqueza demográfica, sobretudo, dominamos muitas vezes mais pela persuasão que pela violência e pela força. E, portanto, hoje que não temos essa violência e essa força, podemos ter outro tipo de capitais e outro tipo de... que acho que por vezes não sabem, por vezes os governos e os políticos não sabem utilizar isso, porque talvez leem pouco, só leem jornais e desportivos, e veem muitos programas de televisão e não leem livros. E quem não lê livros depois fica um bocadinho com falta de memória e falta de história. Jaime Gama, há aqui um ponto que foi introduzido, que é este de a influência que se exerce muitas vezes à distância, portugueses que nem sequer tinham, enfim, já não havia as comunicações que existem hoje, mas que ficam de facto muito longe da coroa. Isso é algo aqui que é curioso quando se visita Macau, quando se conhece Macau, é encontrarmos um edifício onde ainda se está, que é o edifício do Leal Senado, onde a palavra talvez mais interessante, não sei qual das duas palavras é mais interessante, se Leal Senado, que era uma espécie de Câmara Municipal com
que permitia gerir esta zona. Essa fluidez, essa capacidade de ter influência, mesmo estando muito longe do poder central, é algo que ainda hoje podemos dizer que nos caracteriza, que nós somos capazes de continuar a ter, como portugueses, sei lá, uma das coisas que hoje em dia estamos quase a chegar a essa época, que é o momento em que se reúne no Conselho de Diáspora, com portugueses que estão aí sem influência política, mas com influência social, cultural e económica, espalhados pelo mundo. Ainda faz sentido pensar nisso como algo que seja um ativo português? Sim, seguramente, e um ativo que deve ser valorizado e que está a ser valorizado. Vejamos o caso da China. Há 4 ou 5 anos, um dos grandes canais da televisão chinesa resolveu fazer uma série muito interessante sobre os impérios mundiais. A China preocupa-se com essa problemática, questiona-se com o facto de não ter nunca projetado uma influência imperial marítima, de até ter posto fim ao que poderia ter sido uma presença na costa oriental africana. E essa série, muito interessante e que foi vista por imensa gente, começa com qual dos impérios? Começa com o Império Português. Eu não sei se em Portugal estaríamos em condições de poder bem fazer uma série sobre o Império Português, mas a China pode fazer e faz uma série sobre o Império Português. Isso porquê? Porque no Oriente há sempre esta grande interrogação. Como é que um pequeno povo europeu, um pequeno país europeu, chegou até nós antes dos outros? Por que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? E até, se repararem, no caso da China, a preocupação analítica sobre Portugal, porventura superior à de outros povos orientais, chega ao ponto de nós agora vermos como na doutrina política externa atual da China, um dos pontos centrais é a iniciativa de quê? A iniciativa da cintura e da estrada, de Belt and Road Initiative. O que é a iniciativa chinesa de propagar a sua influência no mundo com essa estrada e com esse cinto? Bom, o cinto é a chegada dos portugueses ao Oriente por mar. A estrada é o caminho de Marco Polo, por terra. Ou seja, a China foi interpretar a história para reverter esses 2 caminhos, ou pretender reverter. Isso tem uma razão de ser. Na verdade, Portugal é um país pequeno, não nos esqueçamos que é um país pequeno que existe antes da Espanha existir, porque não existia Espanha. Existiam vários reinos em Espanha. A unificação de Espanha é posterior à existência de Portugal como Estado independente. Antes do Reino Unido existir, antes da própria França ter realizado, em primeiro lugar, a expulsão dos ingleses para a Inglaterra e, em segundo lugar, a própria unificação dos seus espaços políticos internos, para já não falar antes da Itália e da Alemanha, que só se unificam no século XIX. Portanto, há essa anterioridade cronológica e histórica. E depois há uma precedência em relação ao que vão ser as outras potências europeias na navegação marítima e na chegada ao Oriente. E essa chegada hoje continua a ser atestada por vestígios históricos, monumentais e documentais, por vestígios linguísticos, na medida em que nós temos em inúmeros pontos da Ásia vestígios de crioulos asiáticos derivados do português. E até porque nós temos, por efeito da presença de numerosas comunidades japonesas e chinesas no Brasil, uma influência também de regresso à casa da língua portuguesa por via desses nacionais, o que é outro fenómeno muito interessante.
Pois bem, isto significa que, num quadro de globalização, de exponencial crescimento das relações internacionais, de que, aliás, o turismo é o expoente humano mais saliente e até mais interessante e mais desafiante, ter um património desta natureza, ter a capacidade de manter estas ligações que têm testemunhos da cultura material em países que vão o Japão, a Tailândia, a Coreia, a Indochina, a Índia, a China, o Japão, a Malásia, a força e a visibilidade que tem e o que isso suscita de interesse nesses outros mesmos países, ter a força de uma língua que não só como língua universal é a quinta ou sexta língua do mundo, mas que também se afirma ao mesmo tempo na internet, é um grande capital. E é um capital importante de ser mobilizado quando se realizam fluxos humanos novos, como aqueles realizados pelas migrações temporárias que são os fenómenos turísticos. Porque é importante para um japonês ou um chinês, um indiano que vão a Portugal, não só, porventura, o primeiro toque de contacto, a primeira curiosidade que ele tem por aquele país, em virtude de presenças ou sinais ainda hoje visíveis que ele encontra nas suas sociedades, como fazer o percurso ao contrário e questionar: mas estes, porquê estes e não outros? Porquê estes primeiro? Alguma coisa eles devem ter para ter conseguido chegar até nós primeiro do que os outros. Alguma coisa eles devem ter para subsistir independentes no contexto atual, que é extremamente desafiador por causa de tudo o que se sobrepõe e até por causa das crises das organizações e dos espaços internacionais em que eles se inserem, as Nações Unidas, a NATO, a União Europeia, tudo isso espaços que a realidade atual vê perpassar de tensões, de oscilações, de movimentos, de instabilidade. Ou seja, há aqui um referente que nos interessa valorizar e que é um referente sólido. Um referente sólido, porque se não fosse esse referente, era extremamente difícil ter chegado aqui numa plataforma que é uma plataforma que tem futuro. Não é uma plataforma que não tem futuro. José Nogueira Pinto disse, há muita detração sobre a história portuguesa. A detração sobre a história portuguesa é uma detração que tem imensos campos de contaminação. Desde a visão estrutural da história, que é uma visão que tende a desfigurar a entidade nacional para, analiticamente, criar plataformas mais vastas, onde tudo se dilui. A plataforma também, não o podemos esquecer, de alguma conflitualidade cultural de raiz religiosa, porque no ataque à colonização portuguesa, nós podemos dizer que há um ataque à colonização portuguesa numa perspectiva de descolonização contemporânea. Mas o ataque à colonização portuguesa é um ataque que tem a sua origem, sobretudo, nos conflitos coloniais das potências no século XVII, no século XVIII e no século XIX, e na teorização desses conflitos. E muitas vezes o que é introjetado para os povos colonizados é uma visão e uma leitura que mais não são do que a assimilação apressada da colonização dos outros, que disputavam o espaço com quem ali estava. E, portanto, é preciso saber colocar no seu devido pé também esse tipo de argumento. E depois dos invasores, depois daqueles para quem, ou na projeção mundial, ou num contexto europeu mais próximo, a existência de uma entidade independente, soberana, estatalizada e claramente recortada por um legado, por um conteúdo linguístico afirmativo e de irradiação universal, fazia sombra. Portanto,
é preciso estarmos preparados também para isso. Acho que nessa matéria é extremamente pouco avisado considerar-se o que Portugal exija que outros lhe peçam desculpa pelo passado, e muitos haveria a colocar numa lista para se virem a organizar no sentido de pedir desculpa à história portuguesa. Mas também não faz sentido quem tem essa visão que vá pedir desculpa a outros, porque o passado é uma luta forte. Os países constituíram-se com combates, com guerras, com fortalezas. Nós não podemos dissociar a presença portuguesa fora de Portugal do que foi a necessidade de combater os que sempre quiseram destruir a existência de Portugal como país soberano. Portanto, essa necessidade de saber interpretar que a cultura ou até a mensagem religiosa vão de par com as guerras, com o controle do território, com os combates, é algo que caracteriza quem quiser compreender o mundo atual e quem quiser compreender o que é o valor de ser português no mundo atual. José Nogueira Pinto, esta questão de ser portuguesa, nós podemos falar, hoje já está muito na moda falar só de economia, não é? E se nós falássemos só de economia, se calhar a figura do português mais conhecido do mundo seria o Oliveira de Figueira, do Tintim, a figura de vendedor, e talvez não seja bem isso com que nós pretendemos identificar-nos. Também, enfim, já que estamos aqui em Macau, podíamos identificar-nos com a figura do colonizador ativo, como foi o Ferreira do Amaral, que ainda hoje é uma figura controversa para os chineses, e foi controversa para os chineses aqui em Macau. Ou podemos identificar-nos com algo que já discutimos aqui num outro programa anterior, com aquilo que foi o trabalho dos jesuítas. Aqui temos um dos símbolos de Macau são as ruínas de São Paulo, portanto, uma antiga igreja jesuíta. Tivemos, a razão por que falámos dos jesuítas foi por causa do filme do Silêncio, sobre a abjuração de um padre jesuíta no Japão, portanto, aqui mesmo ao lado. Há aqui uma mistura de vários... Quer dizer, ser português não é ser uma coisa unívoca, é ser várias coisas, não é? Não, eu acho que foi um dos problemas, já me engano, estava ali, um dos problemas da história, do distorcer ideológico da história é exatamente esse. Eu acho que a ação humana é uma ação complexa nas suas razões, nas suas causas profundas, quer dizer, nós não há dúvida que mesmo às vezes os gestos mais simples do nosso dia-a-dia são ditados por razões complexas, por várias coisas, o não querer infringir a lei, o estar com vontade de fazer... Quer dizer, e tentar reduzir, que foi muito o problema, enfim, de alguns períodos da história de Portugal, porque até um certo momento, por exemplo, a aventura, as descobertas e conquistas eram só dilatar a fé e o império. Não havia mais nada. Não havia comércio, não havia guerra, não havia, exatamente era isso. E a seguir veio uma interpretação ao contrário, que era só economia. Nós, sobre economia, aliás, na história portuguesa, sobre economia, temos um ponto que eu acho que é sempre muito interessante pensarmos. Nós tivemos 4 grandes fortunas imperiais ou ultramarinas, como se lhes quiser chamar. Foi, de facto, o monopólio do comércio das especiarias aqui no Índico no século XVI, o açúcar do Brasil, o ouro e os diamantes do Brasil no século XVIII e vamos o café de Angola no século XX. O que é que ficou em Portugal disso? Muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Mesmo os monumentos, os Jerónimos, Mafra. Para esta última fortuna, há assim uns bocados ali de Lisboa. Há uns palácios. Há uns palácios. E algumas não, e há umas avenidas, não, e há uma parte da Avenida dos Estados Unidos, são coisas pequenas. A Avenida Sidónio Pais, também. Também dinheiro, enfim, café de Angola e de outras coisas. Mas não há, ou seja, se a gente comparar com outras metrópoles, Bruxelas, do Rei Leopoldo,
Londres, etc. Quer dizer, o que nós levamos ficou de uma maneira geral. Foi gasto também nas fortalezas, foi gasto nas armadas. Portanto, não éramos propriamente, lá está, voltando à questão da economia, embora houvesse um rigor também económico e até administrativo nas coisas, basta ver, por exemplo, os registros cautelosíssimos e completíssimos de todos os navios, das tripulações, das cargas, tudo isso. Houvesse também uma estrutura muito interessante no Império Português. Mas há outras coisas, há uma grande complexidade na ação humana. Há, de facto, o lado religioso, ao lado de conquista, ao lado de glória, ao lado do dinheiro. E, portanto, é uma história, nesse aspecto, melhor como as outras, quer dizer. E um dos problemas que muitas vezes há, e é um dos defeitos, e estamos outra vez em Portugal um bocadinho com essa paranoia, que é, por exemplo, uma espécie de autocriminalização, que também não temos, como estava ali há bocadinho a dizer o Jaime Gama, também não temos que ter esse tipo de reação, porque, de facto, a história é feita normalmente por violência. Aliás, o Renan, naquela famosíssima conferência Qu'est-ce qu'une nation, dizia: a história é feita de memória, mas também é feita de esquecimento. E os franceses tiveram que esquecer muita coisa, muito latrocínio, muita guerra civil, tiveram que esquecer a Saint-Barthélemy, tiveram que esquecer a República e a destruição da Vendeias, e as várias repressões e guerras civis. Portanto, a história também é feita disso. E querer negar isso, ou então reduzir a história, como aliás nós infelizmente estamos a assistir à reação a isso, reduzir a política à economia e reduzir a economia à gestão, é sempre um dos mitos históricos mais comuns. No século XIX, o Saint-Simon dizia exatamente que... Saint-Simon e o próprio Comte insistiam muito nesta ideia, lá está, com as coisas utópicas, que é: nós devemos passar do governo dos homens para a administração das coisas. Além disso, às vezes a administração das coisas também não é grande coisa, não é? Também que é outro desses problemas. Portanto, esta ideia da gestão do mundo e de uma coisa tão complexa como são as sociedades humanas e as nações e os próprios homens, reduzi-los exatamente, unicamente a produtores, distribuidores e consumidores, que é um bocadinho o mito atual. Eu não sei se tiveram alguns ocasião de ler este último livro que está aí muito famoso, do Hariri, o Homo Deus, que vem aliás depois do Homo Sapiens, era mais interessante. Mas que a ideia exata, mais uma vez, a ideia de que a ciência e a tecnologia modificam tudo, inclusive a natureza humana. Eu isso acho que é um dos maiores perigos que pode acontecer. E para nós portugueses também é muito importante este tempo, porque exatamente como temos uma identidade nacional forte, não é só identidade, é uma identidade nacional forte, estamos ao abrigo daquilo que, em meu entender, é o grande risco de brutalidade e violência, que é a brutalidade e a violência entre as identidades religiosas, entre as identidades étnicas, entre as identidades linguísticas, e isso ser, de facto, visto como uma forma de hostilidade e uma forma de... E nós estamos, de certo modo, não é de certo modo, estamos imunes, enfim, até pelas nossas condições históricas, estamos imunes a isso, não é? E depois também é curioso, porque quem normalmente capta melhor os países e estas coisas são os grandes poetas. Quer dizer, a gente pega no Camões, pega no Pessoa e maravilha-se com a intuição espantosa que eles têm, exatamente, não só do presente que eles viveram, mas como do próprio futuro, não é? E isso faz falta para conhecer, por exemplo, para conhecer Portugal, é preciso ter-se lido com muita atenção, não só o Eça de Queiroz, mas ter-se conhecido o Camilo também. Porque, lá está, o Eça retratou muito bem Lisboa, mas o Camilo retratou muito bem o resto do país. E apanhando nas coisas boas e más, e isso também é importante para essa caracterização e essa identidade. E aqui também, o Oriente também foi... Há muita memória, desde as narrativas do Fernão Mendes Pinto, com todo aquele colorido, toda aquela imaginação criativa, e às vezes até criativa de factos, não é? Fernão Mendes Pinto podia ter sido talvez
um divulgador de fake news, não é? Algumas das histórias estão aí. Mas isso também faz parte, essa imaginação também faz parte da natureza das coisas. Este aspecto, a natureza humana não se modificou. A natureza humana, de alguma forma, é universal. Mas as culturas não são universais. Portanto, e as culturas também induzem formas de as sociedades se organizarem e relacionarem umas com as outras de forma diferente. Um dos debates muitas vezes interessante é onde é que a cultura portuguesa se pode considerar distinta. Nos seus aspectos, nós tendemos a falar muito dos aspectos negativos, do tal povo que não se governa nem se deixa governar, enfim, que esteve bastante presente na digamos, no nosso passado recente em Portugal, mas ao mesmo tempo vamos sonhando com e também no outra... tempo do Variato e do Sartório. Pois é. Vem daí, essa não é? expressão é da crónica romana. É da crónica romana. Qual é que é realmente, naquilo que nós podemos falar, da forma diferente de sermos portugueses, que tem mais potencial? Porque, de facto, há um lado, às vezes, de deixar as coisas para a última da hora, de improvisar, Bom, Como é que podemos ser, enfim, para usar uma metáfora futebolística, ter a imaginação e o improviso do Ronaldo e, ao mesmo tempo, a sua disciplina de trabalho e as horas de ginásio? Não tenho a pretensão de escrever um tratado o que é ser português. Isso, aliás, já está feito e tem também o mérito que possa ter. E cada um terá sobre isso a sua visão. Mas da minha experiência, do contacto com situações diversas em que Portugal foi interlocutor, ou foi invectivado, ou foi questionado. Do conhecimento também sobre a maneira de os portugueses se colocarem perante as dificuldades, a expatriação, o contacto com culturas diversas. Há coisas que são muito interessantes. Primeiro, a não arrogância na postura inicial. Ou seja, um português é um excelente agente de informações, porque no local onde chega, imediatamente é capaz de elaborar, no seu horizonte, com a sua dimensão, um rastreio e um diagnóstico de situação extremamente útil e vantajoso para quem queira conhecer a realidade sem preconceito. E é isso o que nos caracteriza desde os lançados em África, no século XV. Ou seja, aqueles que eram deixados em terra para fazerem uma missão de diagnóstico e recolhidos mais à frente nas caravelas para reportarem o que tinham visto. E hoje, se se quiser compreender a geografia e a história da África Ocidental, por exemplo, esses testemunhos são testemunhos incalculáveis de informação precociente até sobre a realidade diversa das etnias, dos povos locais, a sua caracterização. E isso mais à frente está in situ em inúmeras descrições e tratados, por exemplo, de jesuítas, que por virtude da sua missão de procurar inculturar o cristianismo em culturas e civilizações radicalmente diferentes da civilização europeia, tiveram a preocupação ao limite de estudar a natureza dessas sociedades por dentro e até arriscaram a fronteira da heresia teológica na medida em que muitos procuraram definir liturgias tão enculturadas que elas já quase se afastavam de uma norma comum e de uma universalidade abstrata. Mas em nome de quê? Precisamente em nome dessa capacidade de compreender e agarrar o concreto com um grande respeito pelas sociedades de inserção e com uma grande perspicácia e argúcia analíticas na compreensão daquele mundo empírico. É por isso que
Por exemplo, em relação... nós tivemos um primeiro grande adversário histórico universal. A Primeira Guerra Mundial é a guerra estabelecida entre o Império Português e o emergente Império Holandês, que aliás foi muito bem estudada por Charles Boxer, um historiador que começou a sua aprendizagem como oficial em Hong Kong e que era um profundo conhecedor da Ásia e do Império Português. E essa Primeira Guerra Mundial teve, digamos, um empate. Os holandeses ganharam no Oriente, os portugueses ganharam na América Latina e empatamos em África. Mas nesses estudos, Boxer vai encontrar testemunhos de holandeses a procurar explicar eles próprios porque é que tinham perdido a guerra com Portugal no Amazonas, no norte do Brasil, e na sua ideia de criar uma nova Holanda na América Latina. E um desses holandeses diz isto que é extraordinário: nós somos mais fortes, nós somos mais capazes, temos mais poder militar, nós somos mais sérios e honestos. E porquê é que nós perdemos com os portugueses? E a resposta é autoexplicativa. É porque eles têm essa diabólica capacidade de se misturar com os locais e de lhes fazer inculcar a ideia de que os defendem contra nós. Ou seja, há aqui um reconhecimento dessa capacidade de empatia e de mistura, que aliás é o que justifica que o português seja uma língua universal e o holandês não seja. É o que justifica que haja crioulos de língua portuguesa praticamente em toda a costa asiática e no arquipélago da Indonésia. É o que justifica que essa relação não pudesse ter sido exclusivamente uma relação de dominação opressiva, mas tivesse sido uma relação de influência muito aproximada, sem o que é impossível fazer passar uma língua. Nós até vemos hoje a dificuldade com que o espanhol teve de passar o castelhano dentro da própria Península Ibérica, quanto mais a capacidade de fazer gerar crioulos de origem espanhola, que não existem. Ou seja, há aqui uma maneira de ser, um estado de espírito, uma postura que é muitíssimo interessante. Uma das maiores descrições sobre a Ásia é a Ásia Extrema, de um jesuíta, António Ferreira, que aliás descreve o próprio sistema de justiça no Império Chinês com o deslumbramento de quem o acha mais humano e mais justo na aplicação de penas, como a pena capital, do que o próprio sistema europeu, à época, na comparação feita por ele quanto à organização dessas instituições. Portanto, uma capacidade da compreensão do diverso, da culturação ao diverso, uma não arrogância a priorística, denegadora daqueles com quem se contacta e uma excepcional qualidade para estabelecer comércio e relações para além das próprias margens oficiais e das fronteiras oficiais. Uma das razões pelas quais os poucos portugueses que vieram para a Ásia, como diz o Jaime Nogueira Pinto, criaram um império informal, porque a partir de Goa nunca houve uma organização imperial para todo o resto da Ásia, está testemunhada pela circunstância de que os portugueses que para aí se deslocam se transformam numa entidade necessária para vencer as próprias barreiras que as civilizações e os impérios locais encontravam. Como é que nós chegamos à China? Chegamos à China pilotados por os chineses de Malaca, que eram expatriados da China porque a China tinha fechado o seu comércio ao exterior e eles tinham se exilado para fazer comércio.
e para fazer comércio com a própria China. E isso era necessário à própria China. E também na conflitualidade com o Islão e no concurso de concorrência entre as civilizações orientais e a chegada crescente do Islão. O que faz com que os portugueses possam aí encontrar um nicho de oportunidade, como encontraram com a Pérsia, como encontraram com os hindus e como encontraram com outras civilizações na Ásia. São eles que, por exemplo, quando o Japão e a China estão de costas fechadas, são a ponte que estabelece o comércio da porcelana de uns e da prata de outros, vencendo as barreiras que eles próprios encontravam. São eles que são capazes de fazer o comércio do sândalo Timor com a China, produto apreciadíssimo na China. E são eles que também permitem à China, apesar do bloqueio imperial e do fechamento sobre si mesma, ter uma janela que lhes traz informação, produtos e informação do exterior. Fosse esse exterior, exterior na Ásia, fosse esse exterior a longínqua Europa. Portanto, essa capacidade é uma capacidade forte, é uma capacidade que representa um valor. E a capacidade de resistir, de continuar, de persistir e de manter um recorte identitário forte. Um recorte identitário que até lhe confere um poder superior ao do próprio poder económico. É superior, mas isso é um valor também material, porque é um valor que permite julgar como ninguém o conhecimento de certos dados internacionais. Permite julgar como ninguém conhecimento da Europa, conhecimento do Norte da África, conhecimento de África, do Oriente, da América Latina e saber articular-se nesses meios por ser capaz de elaborar uma construção geral que valoriza todas essas experiências diversas. Já me Pinto, eu não posso... E nós estamos a falar muito da Ásia, mas também temos relações com a África. E falou há pouco uma coisa que eu achei muito interessante, que é a importância de esquecer. E há pouco tempo, foi editou no Expresso um artigo sobre a nossa relação com Angola e o facto de, aparentemente, é uma relação onde ainda não houve, de parte a parte, eu diria, não é só da parte portuguesa, capacidade de esquecer aquilo que doeu mais. E talvez o seu exemplo e a sua própria experiência pessoal contrariam um bocadinho esse caminho, mas contrariam um pouco esse caminho, mas não me parece que ainda seja a regra. E como é que isso pesa no nosso... Eu acho que em relação há uns fatores que às vezes as pessoas... É curioso, há uma... Enfim, falar à vontade, também sou académico. Não sei se há aqui muitos académicos na sala, mas eu estou farto de ler livros sobre países exóticos escritos por académicos, que a sensação que a gente tem é que fazem livros a partir de outros livros, fazem livros a partir de estatísticas. E, por exemplo, não é ir para a tal coisa empírica dos portugueses e que o saber de experiência feita, mas eu, por exemplo, acho difícil escrever sobre a África se nunca se apanhou, por exemplo, na primeira ida à África, aquela baforada de ar, que é a primeira coisa que se apanha. Antes eram os barcos, era de barco, mas quando eu fui para a África com a tropa que já ia de avião, não ia de barco. E aquela baforada, por exemplo, de ar que se apanha quando se chega. E depois o conhecimento, o tal conhecimento das pessoas, isso cria-se depois muitos mitos. Este artigo que o José Manuel Fernandes estava a falar era um artigo chamado Angola já não é nossa. Porque eu acho que tenho alguma autoridade para escrever isso, exatamente porque durante até uma determinada época da minha vida achei que Angola era nossa e até coerentemente fiz para que continuasse a ser. Portanto, tenho à vontade. Não é, e muito interessantemente, os angolanos, porque as pessoas esquecem um fenómeno especial, por exemplo, de Angola. Se nós fôssemos a Angola há 100 anos, encontrávamos em Angola talvez 10, 12 mil portugueses, mas com uma característica muito interessante. Eram todos homens.
Há uma carta de uma senhora que está na época em África e que escreve para uma amiga em Lisboa e diz: em Luanda há só 6 senhoras, incluindo eu. E esse fenómeno de uma colonização de homens sozinhos, geralmente pobres, geralmente com poucos recursos, que fazem lá primeiras famílias, segundas famílias, às vezes terceiras e quartas famílias, tem de facto depois um elemento muito curioso de haver em Angola, e é um fenómeno também muito lá está, da tal colonização portuguesa, de haver em Angola uma classe étnica, mestiça, que tem uma influência enorme, não só social, não só económica, mas na política e até nas Forças Armadas. Eu, em 1996, a convite do general João de Matos, que morreu agora, fui fazer uma conferência para os generais e para os oficiais generais de Angola. E numa sala onde estariam uns 100 generais, havia, à vontade, 50% eram mestiços, 10% eram brancos, e depois os outros 40% talvez fossem negros. Ora, isto é quase impossível num país africano, não é? Mas também, lá está, tem as tais explicações que não vale a pena. O Gilberto Freire, que foi quem teorizou isso, foi muito atacado na época por... Ainda hoje é, e agora volta a ser outra vez mais. Mas quer dizer, foi muito atacado. Mas de facto o Gilberto Freire tem uma coisa interessante sobre os portugueses. Ele diz: o português criou uma forma do europeu viver continuadamente no trópico. A gente vê, por exemplo, os ingleses, a colonização inglesa. Os ingleses não só favoreceram, não só eles permaneceram nos sítios onde estiveram como ingleses, embora houvesse uns casos muito interessantes, dos que se adaptavam e também tinham esse mimetismo, mas normalmente esse mimetismo era ditado, era de alguns personagens da elite e era ditado normalmente por razões políticas, por razões muito específicas. Mas a massa do inglês mantém-se com os seus hábitos, com os seus costumes, e encoraja os locais a fazerem a mesma coisa. Nós não fizemos isso, quer dizer, nós não fizemos isso, até talvez não fosse só por qualidade, talvez fosse por dificuldade, fosse por debilidade, quer dizer, a gente vê onde está fortes, atua de uma certa, no princípio do século XVI, por exemplo, aqui no Oriente, de facto, o Afonso de Albuquerque, o Dom Francisco de Almeida, são de uma violência, mas são a violência e a brutalidade da época. Em África depende, é completamente diferente. Eu, aliás, lembro-me que aqui há uns tempos fui fazer uma conferência, por convite de um banco português para uma... E aquilo, a primeira coisa era a África. E eu a primeira coisa que disse: não há África. Sobretudo não digam aos africanos África. Há 55 países, ou 56, ou 57, depois dependendo das atitudes políticas perante alguns, mas que são diferentes uns dos outros. Já acabou aquela coisa... E nós temos que ter a noção, e eu acho que temos... Outra coisa que nós temos que é interessante, é de facto, o Jaime Gama estava a dizer, é uma não arrogância, e é curioso a gente ler, por exemplo, e é uma certa capacidade, uma grande curiosidade, e uma certa capacidade de maravilhamento com as coisas. Isso também é muito interessante. Isso, como os nossos pilotos eram obrigados nos navios a contar tudo, é muito interessante ver isso, quer dizer, que é, não há aquela ideia de superioridade ou aquela ideia de que as coisas que a gente não conhece não existem, que é das coisas piores, infelizmente, também aparecem em português hoje em dia, que são assim. Quer dizer, aquilo que eles não conhecem não existe. Portanto, também é extraordinário. E a falta de curiosidade, que eu acho que é uma das coisas que hoje em dia também é porque não se lê ficção, não se põe os miúdos a ler ficção. E, portanto, a imaginação fica embutoada. Às vezes até são inteligentíssimos, mas a imaginação é uma coisa que falta imenso. E todo esse lado, que eu acho que foi fundamental até na nossa sobrevivência dentro de uma fragilidade demográfica, por exemplo, nós no século... A gente faz todo este domínio, uma altura do século XVI, estamos a fazer cidade, estamos a dominar o comércio do Índico, temos N feitorias em África, estamos a fazer cidades já com vinda de famílias no Brasil. A colonização do Brasil já é uma colonização, em muitos casos já é uma colonização de famílias, já não é, quer dizer, tem aspectos parecidos com a colonização
Não tem nada que se compare, depois, nos números. Mas tem aspectos parecidos com a colonização da América do Norte pelos ingleses e pelos holandeses. E portanto, tem aspectos desse tipo, não é? E conseguimos fazer isso ao mesmo tempo. É um esforço. E em África é muito isso também, quer dizer, Agora, são coisas diferentes. Por exemplo, a colonização de Moçambique é completamente diferente. O George Orwell dizia que para se conhecer bem um país a gente precisa conhecer bem 3 coisas. É o funcionamento atual da economia, é a história, mais no sentido da história política e militar, e a cultura, antes era praticamente a cultura, a literatura. Hoje também é, enfim, outras coisas, é música, é arte, etc. E nós, de uma maneira geral, tivemos historicamente, em cada período, em cada época, pessoas que se preocuparam com isso, não é? Já, mas a gente está quase a chegar, enfim, o tempo voou, isto é uma conversa que dava para muito tempo. Há, no entanto, uma última questão que gostava de colocar, que é, falamos de portugueses no mundo e há portugueses reconhecidos em muitos países do mundo, hoje em dia, como houve no passado. O mais fácil de todos, e então aqui na China isso é muito óbvio, é o Ronaldo. Mas também temos figuras como António Guterres na presidência das Nações Unidas, talvez menos conhecido popularmente, mas seguramente conhecido onde se fala de poder de decisão. Temos Durão Barroso na presidência da Comissão Europeia. Esta capacidade há uma capacidade nossa para chegar a estes lugares. Parece que de repente o mundo descobriu Portugal e os portugueses descobriram alguns lugares que antes pareciam que estavam destinados a outros países. Ou é algo que também nos acontece porque isto são lugares para países pequenos, países que não, enfim, que não se destacam por outros motivos. Não, é um bocado o que poderia estar lícito numa análise como essa, era dizer nós temos sucesso porque não existimos. Ou seja, nós caminhamos por uma senda que está aberta pela dilaceração entre os grandes e nós temos aí uma margem de oportunidade. Não é só isso. Isso às vezes ajuda, mas não é só isso. É que a circunstância de nós termos uma percepção em diferentes tabuleiros sobre a realidade desses tabuleiros é um fator acumulado de poder e é um fator que deve ser valorizado para quem quer ter uma posição, porque essa posição acaba por ser escutada. E há poucos pequenos países europeus com todo esse legado suscetível de ser emprego. Os pequenos países europeus do interior da Europa, falta-lhes essa dimensão geral. Depois, os pequenos países europeus que deixaram de ser, não digo europeus, mas países, e que também foram deglutidos por espaços maiores. E depois também a capacidade para agregar esses dados do conhecimento e da experiência internacional com uma postura solidamente alicerçada na defesa de um espaço territorial próprio, de uma soberania, da construção de um Estado que se afirma desde o século XII e que até se começa a afirmar um pouco antes naquilo que podemos considerar o proto-Portugal emergente da reconquista peninsular. Pois bem, isso é uma característica com valor e isso serve no relacionamento internacional. Claro que isto tem que ser cotejado também com a dimensão da realidade e não pode ser exagerado de uma forma a julgar que entramos no exercício pouco claro de uma megalomania do ponto de vista da fixação de objetivos. Mas é um capital que não pode nem deve ser não deve ser nunca negligenciado. Porque, por exemplo, vejamos, nós tivemos 2 tipos de descolonização recente, uma quando
a Organização das Nações Unidas ainda acreditava numa transição de poderes para sistemas de partido único, os chamados movimentos de libertação. E depois outra mais tarde, onde já outros princípios informavam também as próprias Nações Unidas e outros critérios de respeito pelos direitos já estavam na agenda das Nações Unidas. Pois bem, nós temos que ver uma coisa, e muitas vezes disse-o em conversa amigável com africanos que tinham participado nesses movimentos de independência dos seus países. Bom, há duas coisas que vocês devem perceber, e só percebendo-nos é que nós podemos chegar a um resultado útil. A primeira é de que, se vocês fizeram a independência dos vossos países, o que é respeitável e lutaram por isso, foi Portugal quem fez os vossos países. Isto é, Angola e Moçambique não existiam. A Guiné-Bissau não existia. Portanto, o que hoje são esses países, a luta pela fixação da fronteira com outros poderes coloniais europeus, é uma batalha que foi travada por Portugal. A minha ideia é que devemos juntar as duas coisas. Nós ter orgulho no que fizemos e eles também terem orgulho no que realizaram, mas as duas coisas não podem ser vistas como fraturadas. E a segunda coisa que lhes dizia muita vez, se vocês apreciam tanto como apreciam o combate que tiveram pela vossa própria independência, olhem a história de Portugal, porque aí nós estamos perfeitamente solidários. Se há algum país que lutou pela sua independência, pela afirmação da sua independência e que o fez de armas na mão em todas as circunstâncias, porque era um país que, pelo seu território, não se permitia perder em definitivo nenhuma das guerras, é Portugal. Portanto, estudem a história portuguesa para trás daquilo que é às vezes um pouco a vossa retórica e ireis seguramente encontrar alguém que está também na vanguarda desse combate pelas afirmações das identidades no plano internacional. E eu acho que com este diálogo se consegue fixar um objetivo que acho que hoje começa a ter um reconhecimento internacional, porque na procura que há de Portugal, há também uma procura do que é o mérito desses que nós vamos visitar, porque eles ainda aqui estão. Alguma coisa eles devem ter consigo para ter chegado até hoje, de forma a despertarem o nosso interesse. Bem, e vamos terminar por hoje este Conversas à Quinta, muito especial, muito interessante. Reencontrar-nos em Lisboa na próxima semana para mais um programa.